O número de cadastros do programa Bolsa Família cancelados pelo governo federal até setembro deste ano chegou a quase 3 milhões. A informação foi obtida pelo colunista Paulo Capelli, do site Metrópolis, e divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pasta responsável pelos dados, milhares de famílias tiveram benefício cancelado até o 9º mês deste ano. Os cortes, de acordo com a pasta, são parte de um pente fino para adequar o pagamento do benefício àqueles que realmente se enquadram nos critérios pré-determinados. As remoções de beneficiários do Bolsa Família começaram em março deste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em junho deste ano o decreto que regulamentou o novo Bolsa Família. Às vésperas da votação da chamada PEC do Plasma na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Ministério da Saúde pressiona contra o texto. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Carlos Gadelha, afirmou que, caso seja aprovada, a medida causará um apagão nos bancos de sangue do país. De acordo com ele, a proposta pode impactar também na qualidade do sangue disponível e expor o sistema da saúde à dependência externa. Proposta pelo senador Nelsinho Trade, a PEC quer permitir a coleta e o processamento de plasma humano pela iniciativa privada, o que atualmente é vedado pela Constituição. A medida abriria brecha, por exemplo, para a comercialização de sangue e remuneração da doação. A partir do plasma, que é parte líquida do sangue, podem ser produzidos hemoderivados como medicamentos e desenvolvidas novas tecnologias de tratamento. A conclusão do inquérito que investiga as causas da queda de avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas foi apresentada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira. A investigação apontou que o acidente ocorreu devido à negligência dos pilotos e que não houve falha mecânica. De acordo com informações do portal G1, o inquérito concluiu que a tripulação cometeu um homicídio culposo triplamente qualificado, pois o piloto e o copiloto dispunham do necessário para analisar previamente o local e evitar acidentes. Entretanto, não é possível haver punição por conta da morte dos responsáveis. Dessa forma, a polícia sugeriu que o caso seja arquivado. O delegado Ivan Lopes, responsável pelo caso, disse que diversas teorias foram descartadas, como a possibilidade de um atentado ou mal súbito dos pilotos. Imagens católicas representando Nossa Senhora do Carmo e São João Batista foram arrancadas do altar e quebradas com golpes de picareta na Igreja Matriz de Sete Barras, no Vale da Ribeira, interior de São Paulo. O autor do vandalismo deixou o instrumento cravado na imagem da Virgem, considerada histórica. A Diocese de Registro, que abrange Sete Barras, apontou o caso como intolerância religiosa e informou que fará um ato de desagravo. A invasão da igreja aconteceu entre a noite do último domingo e a madrugada desta segunda-feira. O padre Francisco Rodrigues Rocha Neto constatou o vandalismo ao abrir o templo de manhã. O autor ou autores do vandalismo arrombaram a janela da sacristia para invadir a igreja, onde ele havia celebrado uma missa no domingo à noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discorda do seu homólogo no Senado, Rodrigo Pacheco, e é contrário a criar um mandato temporário para ministros do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao portal G1, ele disse que a ideia não vai melhorar a relação entre o Legislativo e o Judiciário. Na última segunda-feira, Pacheco defendeu a proposta de autoria do senador Plínio Valério, que prevê um período de 8 anos para cada ministro permanecer no Supremo, sem possibilidade de recondução ao cargo. Atualmente, os ministros podem seguir em seus cargos até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cassou a aposentadoria do policial civil Marcelo Florencio por ele ser informante do tráfico de drogas, de acordo com o colunista Paulo Capelli, do site Metrópolis. Em uma perícia realizada no celular de um traficante, acabou revelando conversas mantidas com este policial que informava acerca das operações policiais. Florencio chegou a ser preso em 2019 por vender informações privilegiadas de segurança pública aos traficantes. O policial estava aposentado desde 2018, mas a cassação de sua aposentadoria foi realizada nesta terça. A Polícia Civil descobriu que o investigador recebia propina no valor de R$ 2.000 para nutrir o tráfico de informações.
Inspirados pelo filme Som da Liberdade, deputados federais apresentaram um projeto de lei que visa endurecer o tratamento penal destinado aos crimes sexuais contra criança e adolescente, visando prevenir e coibir o incentivo à pedofilia. O projeto de lei propõe a alteração do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Crimes Hediondos, da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal. As novas redações propostas visam aumentar as penas e também estabelecer preferência na prioridade processual na apuração desses crimes. Os deputados federais Coronel Meira, Sanderson e Mário Frias, que assinam a autoria do projeto, justificam a proposta citando o crescimento dos casos de pedofilia e violência sexual contra criança e adolescente. Os autores apontam que a internet tem facilitado esses crimes e falam também sobre as consequências físicas e psicológicas que os crimes de abusos infantis causam nas vítimas. Nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que 1.000 policiais militares e civis irão atuar na operação conjunta com as forças federais no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação ocorre no âmbito do apoio emergencial oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater organizações criminosas. De acordo com Castro, serão utilizados na operação drones com sistemas de inteligência artificial de reconhecimento facial e de placas, 50 viaturas, 12 blindados, 3 aeronaves, 5 ambulâncias e a unidade de demolição da Polícia Militar, que vai trabalhar na retirada de barricadas. De acordo com o governador, a ação está sendo planejada para que ocorra com muita inteligência, tecnologia e investigação. O Ministério Público Federal enviou ofício ao secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, solicitando informações sobre o apoio federal que será prestado na operação de cumprimento de mandados de prisão do Complexo da Maré. Nesta terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que concede pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos de dependentes de vítimas de feminicídio. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é voltada para famílias de baixa renda com o objetivo de oferecer um amparo financeiro para crianças e adolescentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou o apoio de seus pares ao projeto e destacou a importância dele para as famílias. O projeto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, se for sancionado, oferecer a pensão para menores de 18 anos de idade, filhos de mulheres vítimas de feminicídio, nos casos em que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. A categoria aberta para transgêneros, que faria parte da Copa do Mundo de Natação em Berlim neste final de semana, foi cancelada pela World Aquatics, a Federação Internacional desse esporte. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a entidade informou que o período de registros para participação nas novas provas foi encerrado sem nenhum inscrito. A criação da nova categoria foi anunciada no início de agosto deste ano, sem mais detalhes. A movimentação ocorreu após a publicação da Política Mundial de Esportes Aquáticos sobre elegibilidade para as categorias de competição masculina e feminina, texto que proíbe a participação de competidoras transgênero que passam pela puberdade masculina em competições válidas para o ranking mundial feminino. A avaliação é que passar pela puberdade masculina proporciona vantagens físicas a essas atletas.